esse mês de setembro foi um mês que eu consegui ler bastante, né? Em comparação ao mês passado, eu consegui ler 7 livros esse mês, então foi um mês bom. Porém, nem todos os livros que eu li esse mês foram bons, infelizmente. Dentre essa lista dos livros que não foram bons, a história de Shugenben eu acho que não foi muito bem para mim, não caiu muito bem para mim. Ele foi o 9º livro desse projeto, 12 livros, 12 favoritos, então eu fiquei um pouco com o pé atrás, porque eu pensei, gente, se ele foi um livro favoritado por uma pessoa, né, eu vou citar mais pra frente porque, eu pensei, por que pra mim não foi? Então, na hora de roteirizar aqui, né, que eu tô olhando pra baixo aqui, todos os pontos, eu pensei, não, eu não tô sendo muito rude, não. Eu tô sendo sincero comigo mesmo. Então, eu vou explicar pra vocês quais foram os pontos que me fizeram não achar essa história tão boa assim. Oi, eu sou o Mark e bem-vindos a mais um vídeo. Esse livro foi indicação de um amigo meu lá do Instagram, o Lucas, do @psiniano, @psiniano_literário. Ele é o autor do livro, né, chama Douglas Stewart, né, eu acho que eu não pronunciei o nome do autor. Ele é da editora Intrínseca, inclusive esse livro ele participou daquele, acho que chama Clube Intrínsecos, né? Aqueles livros da capinha colorida da Intrínseca. Se eu não me engano, aquela tonalidade que ele veio é verde claro. Agora, se existe uma denominação mais certa para aquele tom de verde, eu não sei, mas vamos dizer que é verde claro. Abafa. E no caso, essa edição que eu tenho, ela não é do Clube Intrínsecos, né? Tá na cara. Ela é de 2021 e ele recebeu o prêmio, como é que é, vencedor do Booker Prize, acho que assim se pronuncia, 2020, né, desse prêmio aqui. E ele vai contar a história de um garoto, eu acho que eu posso colocar assim, né, pelo título do livro, né, era o que eu esperava, que passa em, acho que 1980, numa cidadezinha na Escócia, tá? Então, o que eu tinha de informação desse livro antes de pegar ele era só isso. Eu também. Esse livro vai trazer a história do Suji e de toda a sua família, em meio a drama, mas assim, muito drama. Eu falo por conta do seguinte, primeiro ponto é a Agnes, a mãe do Suji. A Agnes, ela é uma alcoólatra, mas daquele tipo de alcoólatra ferranha, sabe? Que não quer sair que eu falo do álcool, né? Que sempre arruma algum pretexto para beber, bebe escondido, vive colocando garrafas espalhadas por toda a casa, não tem nem tempo para ressaca. A mulher é praticamente uma legítima alcoólatra. Dá vontade. Tem o pai dele, o Suji. Não, como é que é? Sun. Acho que é Sun que se pronuncia o nome do pai dele. O pai dele é um taxista que vive correndo atrás de qualquer rabo de saia que entra dentro do táxi dele. Então trai direto a mãe dele com um monte de mulher e tal. E tem outros 2 irmãos dele que não são filhos do mesmo pai, do Suji, né? São irmãos por parte de mãe. E por eles serem mais velhos do que o Suji, eles acompanham a mãe desde antes dela começar a entrar para essa bebedeira ferranha e tentam ajudar ela a sair dessa. Só que a Agnes não dá o braço a torcer, sabe? E por os filhos mais velhos vendo a mãe daquele jeito e ela não querendo ser ajudada e tal, eles simplesmente dão rumo na vida deles e saem de casa. A Agnes começa a ver isso como todo mundo abandonando ela, não sei o que, aí só o Suji que fica, até o marido dela já largou ela por outra, então ela acaba se afundando mais na bebida e tal, e o Suji, por morar com ela, acaba sofrendo pouco por conta disso também. Não tenho como te defender, não tenho como ficar do teu lado. E como se já não bastasse ter todo esse drama com uma mãe alcoólatra, a gente também tem aqui no livro, na parte do Suji, né, quando fala do ponto de vista dele, né, o garoto acaba passando fome porque a mãe gasta o dinheiro do auxílio, né, vamos colocar assim, como se fosse um auxílio mesmo, né, que ela recebe por invalidez, com bebida, com festa, com
cassino, essas coisas, né? Então o menino passa fome, ele sofre bullying na escola por causa da mãe ser bêbada, o pessoal xingando ele e tal. Ele tem um jeito mais afeminado, então também sofre preconceito, homofobia. Então, assim, é o combaço de drama, sabe, esse livro. E sem contar que no meio disso tudo, do rapaz passar por isso tudo, essa humilhação, fome, caramba, quá, ele ainda pensa que ele tem obrigação de ajudar a mãe dele a não morrer. Se ela, por exemplo, estiver vomitando, né? Se ela, no meio do sono, estiver vomitando, porque ele tem que mexer com ela para ela não engasgar no próprio vômito, até que dar banho nela, até que tentar cozinhar alguma coisa, sabe? Ele se vê nessa obrigação, porque fica só ele e ela dentro de casa, praticamente. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Então, assim, o livro é bom. O autor traz dentro, às vezes, do próprio capítulo, ou às vezes um capítulo por personagem, né, da família. Então, ele traz essa visão diferente dos personagens, questões sobre o passado dos personagens, né, como eles estão no presente, como os filhos da Agnes vai seguindo as suas próprias vidas, o ex-marido, no caso, né, a própria Agnes sem só o Suji na escola. Então, ele traz essas vertentes diferentes, assim, eu acho que eu posso colocar, que é muito interessante. Dá um enredo para a história, traz uma profundidade para os personagens muito grande. Isso é um ponto muito bom no livro. Só que no meio disso, dentro, às vezes, da própria cena, ou quando as cenas se chocam, né, ele está narrando a mesma cena, só que sobre 2 pontos de vista diferentes, ele coloca tanta descrição, mas tanta descrição de cenário, que eu fiquei confuso. Eu não conseguia entender o que eu tinha acabado de ler no parágrafo de cima, e nem no parágrafo que eu estava lendo eu já não estava entendendo mais nada. Então, assim, isso infelizmente atrapalhou muito a minha leitura. Véi, que viagem é essa, véi? Então, juntando isso de descrição de cena muito pesada, vários personagens que no começo eu fiquei um pouco confuso, porque eu não estava dando uma descrição de quem era o quê. Né? Tipo assim, essa daqui é a avó do Suji, a mãe da Agnes, que não sei o que. Não, foi decorrer de quase páginas e páginas que eu fui entender quem que eram aquelas pessoas. Então, foi um pouco complicado essa parte também. E o drama excessivo, sem respiro nem nada, só ali drama. Ficou uma leitura tão cansativa, mas tão cansativa, que em 1 hora, vou fazer um sprint, 1 hora de sprint. Se eu li 15 a 16 páginas foi muito. Porque na minha média, que geralmente eu leio de 22 a 25 páginas, para esse tamanho de livro aqui, né? Se for aquele livro pequenininho, é mais páginas só. Eu achei muito arrastado. Achei cansativo. Eu terminava de ler essa 1 hora, parecia que tinha passado mais de 1 hora. E a história não andava. Isso acabou atrapalhando muito a minha experiência com esse livro. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E assim, depois que eu terminei de ler esse livro, eu fiquei pensando, falei assim, gente, até então, como a gente está em setembro, falta só mais 3 livros para finalizar esse projeto. Mas dos outros 9, esse aqui vai ser o livro com menor nota que eu vou ter para esse projeto. E eu pensei, gente, será que foi alguma coisa comigo por eu ter saído da ressaca, já peguei esse livro aqui como um livro do mês e tal? Fiquei meio que repensando, sabe? Sabe quando a gente pensa assim, não, eu acho que tem alguma coisa comigo, foi alguma coisa comigo. Então, eu pesquisei. Eu pesquisei no Scooby para ver a nota desse livro. Eu surpreendi com a quantidade de avaliações que ele tem. Ele tem menos de 600 avaliações, eu anotei aqui 45 abandonos, o que para uma quantidade de avaliações tão baixa, ter esse grande número de abandonos é grande, né? Ele só tem nota 4, não sei se eu falei a nota dele aqui, mas qualquer coisa eu estou repetindo aqui. Ele tem nota 4, com uma nota muito baixa, para um livro que foi premiado, né? Um livro da Intrínseco, que participou do Intrínsecos e tal.
Eu achei estranho, mas eu falei, não, então eu não tô sozinho nesse barco aí de achar que esse livro não é isso tudo. E né, numa pesquisa fora do Scooby, né, mais pesquisando sobre resenhas, opiniões de outras pessoas, eu percebi que mais gente está na mesma linha que eu. Inclusive, eu vou trazer 2 informações aqui para vocês sobre esse livro. A primeira é que a editora, a Intrínseco, segundo o... Agora eu não lembro quem que eu vi, o vídeo de quem que eu vi. Mas alguém fez um vídeo falando sobre esse livro, colocou esse livro em um vídeo, dizendo que a editora, na hora de traduzir o livro ia ficar com mais páginas ainda. E eu falei, ui? Esse livro, se eu não me engano, tem 560. Deixa eu até olhar ali. Não, tem 530 páginas. E eu já achei demais. Eu achei, assim, um segundo ponto, né? Que aí já vai particular meu. E, inclusive, dessa pessoa também que eu assisti o vídeo, comentou a mesma coisa que eu pensei. Se esse livro tivesse sido melhor editado, tirado essas partes todas que o autor fica se enchendo a linguiça, eu acho que eu posso colocar, não. É o melhor termo mesmo que se encaixa nisso de estender cenas demais e ficar em uma embolação. Se o livro tivesse umas 300, até 350 páginas, seria 1000 vezes melhor do que do jeito que ficou aqui, viu? Nossa, isso eu tenho absoluta certeza. Você é uma chata. Então eu cheguei à conclusão de que é o seguinte: o livro foi favoritado pelo Lucas, ok, é o estilo de leitura dele, ele gostou e tudo mais, mas pra mim, infelizmente, não foi isso tudo. Eu acho sim que o livro, a questão do drama do livro tá ok, foi bem pensado, bem colocado, a parte do bullying que ele sofre, que o Suji sofre, a parte do álcool, né, do problema de alcoolismo da Agnes, desde ela começar a beber, dela parar de beber, depois dela voltar a beber de novo, as consequências que isso tudo causou tanto para ela quanto para a família e tudo mais, foi muito bem colocado. O Suji achar que ele tem culpa e que por isso ele tem que cuidar da mãe e tal, me deixou com o coração pequeno, mas volta a repetir. Se esse livro tivesse sido mais editado, com menos páginas, tenho absoluta certeza de que não só para mim, mas para muita gente ele ia ser um favoritado e ia ser sucesso. Então, como eu falei, esse livro não foi um favoritado meu, eu fechei ele com nota 3. E mais um ponto que eu não falei, que eu deixei aqui para o final, justamente para justificar essa minha nota. Eu pensei em dar um 3,5 para ele, mas eu tirei meia estrela justamente por causa do título do livro, que para mim não faz sentido. O título chama A História... Peraí, eu vou segurar melhor para vocês lerem, ó. A História de Suji. Bem, a história dele. Mas não é só sobre ele, é sobre a família inteira dele. Como eu disse, há partes em que são narrados separadamente de toda a família dele. Então, se fosse a história da família de... Ou a família de Suji, bem, aí ok. Agora, a história dele, particularmente, só sobre ele, assim, sem membro nenhum da família, é o primeiro e o último capítulo. No mais, em todas as partes tem a família dele. Então eu fiquei assim, por que do título? Mas, fechei com nota 3. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Então, depois de finalizar, né, o 9º livro desse projeto, eu pensei nos outros 3 livros ainda que eu tenho para ler, que eu tenho para... Ih, caramba! Ai, que burro, dá 0 pra ele. Que eu tenho para ler, agora foi, desse projeto. Eu percebi que, dos 3, 2 gêneros, os 3, né, cada um tem um gênero literário diferente, e dos 3, 2 já tem gênero repetido aqui no canal. Já tem gênero repetido aqui nesse projeto. Um particularmente não tem gênero aqui, não passou por aqui. E como eu já vou estar lendo um calhamaço, né, como esse mês já lança Palavras de Radiância, inclusive está ali em cima, o meu já chegou, eu pensei, não tem como eu pegar um livro muito grande, porque senão vai acabar me atrapalhando, e eu não quero, como eu posso colocar, ter que parar de ler Palavra de Radiância para ler outro livro, porque querendo ou não, eu estou muito hypado para ler aquele outro livro. Mas esse é um livro
bom. Eu vou dar 3 dicas aqui pra vocês que eu vou até olhar aqui, que agora eu esqueci. Então a primeira dica que eu coloquei aqui é um gênero que não passou por essa lista, então altas expectativas. Ele tem... como é que é? Tem como responsável pela... a tradução desse livro é de um autor meu muito querido. Eu adoro esse autor. Ele só faz tradução de livro desse gênero. E... que é um livro de uma editora chamada Melhoramentos. É isso mesmo? É, Melhoramentos. É um livrinho curto, se eu não me engano, ele tem menos de 300 páginas. Então, deixa eu colocar esse livro porque ele é um gênero mais clean. É um gênero que eu já estou habituado a ler, né? Gosto do gênero também. É um livro curto, é de um autor que um tradutor, né, que eu gosto, então vai seguir bem. Então, não vou dar mais dicas, porque senão daqui a pouco eu estou entregando o nome do livro, mas eu te vejo na próxima. Tchau, tchau, gente. Dá pra melhor, com certeza, que a gente ia mudar melhor, já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou.